Desvendando os relacionamentos através do Kybalion. É isso mesmo. Hoje nós precisamos entender como vivemos e o porquê vivemos tantas coisas ao invés de ficarmos reféns daquilo que estamos vivendo. Ah, isso tá acontecendo comigo, isso tá acontecendo comigo, meu relacionamento não dá certo, eu tenho o dedo podre, aconteceu isso comigo. Ó vida, ó céus, não é exatamente dessa forma que nós devemos olhar. E nós vamos iniciar hoje uma série com os princípios do Kybalion. Então, cada vídeo será uma lei hermética explicando sobre aquele ponto do relacionamento. E nós vamos iniciar com uma frase muito importante, que é uma das frases mais famosas do Kybalion, que diz assim: vamos lá, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O que isso quer dizer e por que eu quero começar esse vídeo falando de relacionamento e sobre o Kybalion? Você vai continuar repetindo ciclos no seu relacionamento com pessoas e pessoas diferentes, vai entrar pessoa, sair pessoa e sempre vai acontecer as mesmas coisas na sua vida. A partir do momento em que você entender que você só vai ouvir aquilo que você está preparada. Alguém só vai trazer uma palavra de sabedoria para você. Você vai aprender um assunto diferente, você vai ter domínio sobre algo que você está vivendo quando você estiver preparada para aquilo. Então nós passamos por várias fases na nossa vida. E os relacionamentos, eles nos acompanham constantemente. Quando você pensa que seu relacionamento não está dando certo porque você tem o dedo podre, você está terceirizando o sucesso do teu relacionamento. Quando um relacionamento é uma construção, está na sua mão. Você pode construir o relacionamento que você quer. Ah, Renata, mas eu não estou sozinha, eu me relaciono com outra pessoa e muitas vezes essa pessoa não quer evoluir tanto quanto eu. Não tem problema. A pessoa tem um prazo para te acompanhar e esse prazo é o prazo em que você dá o testemunho da tua própria mudança. E o teu testemunho acaba convencendo a pessoa a uma mudança também. Caso isso não aconteça por um determinado tempo, aí sim a decisão fica entre partir ou ficar, não é mesmo? Mas então, como eu achei de suma importância que nós trouxéssemos as leis herméticas para dentro dos relacionamentos, porque hoje o que a gente mais vê na internet profissionais extremamente capacitados, inclusive, falando de técnicas, dicas para conquista, técnicas rasas. Se ele demorar para te responder, o que você faz? Gente, isso é tão pequeno, isso é tão básico. E se ele não falar com você no dia de hoje, o que você responde, o que você faz? Isso é tão básico, né? Se ele for frio com você, como que você age? Não é sobre isso. O relacionamento ele não vai dar certo se você aplicar diquinhas rasas da internet. O relacionamento vai dar certo se você construir um relacionamento. Mas para você construir um relacionamento, você tem que destruir o que você já tem construído. Porque cada relacionamento, ele é único, ele é diferente. E quando você traz cargas emocionais do relacionamento passado para o teu relacionamento atual, você já traz a casa velha, você não traz uma casa nova. Então esse é o momento em que você precisa fazer sim um mergulho dentro de você e entender o que precisa ser lapidado, o que precisa mudar, o que não. O que faz sentido para você nesse momento, o que você está preparada para mudar, para ouvir, para lapidar em você. E sim, a mudança é em você. Você consegue atrair o relacionamento que você deseja, desde que você esteja disposta a mudar tudo aquilo que precisa em você. Naturalmente, a pessoa certa vai se afastar ou se aproximar de você. A pessoa que você deseja vai se afastar ou se aproximar de você. Então, eu quero iniciar esse nosso desafio, essa nossa série, né, dos relacionamentos através das leis herméticas, com a lei do mentalismo.
né? E o que que a lei do mentalismo ela fala e como que a gente pode adaptar essa lei para dentro do nosso relacionamento? A lei do mentalismo, ela traz para nós de que tudo é mente, né? Tudo acontece na mente, tudo em primeiro lugar acontece na mente, né? Todas as coisas elas acontecem na mente. Inclusive tem um livro chamado O Mundo de Sofia. É um livro bem filosófico, muito legal, que ele conta a história de Sofia e em um determinado momento Sofia ela entende que as coisas, para elas serem criadas, elas precisam de uma forma, elas precisam ser pensadas. E depois que elas são pensadas, depois que elas têm uma forma, aí elas criam literalmente corpo, né? Assim como a lei da atração, né? Que também você primeiro mentaliza para depois aquilo se materializar. Dentro de um relacionamento acontece da mesma maneira. Como que o mentalismo ele age dentro de um relacionamento? A primeira coisa que você precisa entender, e eu trago assim de uma forma bem leve para as minhas alunas, que existe uma coisa chamada maldição hereditária. Eu gosto de usar esse termo, embora muitos interpretem de maneiras diferentes esse termo, mas eu gosto de usar o termo maldição hereditária para tudo aquilo que você traz da sua família, daquilo que veio anterior de você e que influencia de forma negativa na tua vida. E o que que acontece? Dentro do relacionamento, dentro da área relacionamento, nós podemos ver o quanto nós sofremos com as maldições hereditárias. Porque tudo aquilo que acontece na sua família, ela vem como uma carga hereditária muito negativa para você, para mim e para todas as pessoas que têm uma família. Então, a partir do momento que você traz padrões que você está repetindo na tua vida, que teus pais já passaram, teus avós já passaram, teus tios, primos, familiares já passaram por aquilo e você repete, você está completamente envolvido numa maldição hereditária. E isso vem pelo mentalismo, pela mente, inicia-se na mente. A partir do momento em que você começa um relacionamento e vamos supor que de forma espontânea, algo que aconteceu inédito, primeira vez que você está passando por isso, você passa por uma traição. E aí você conta para os seus familiares, para sua mãe, enfim, olha, eu fui traída, tô triste, não sei o que eu faço. E aí de repente a sua mãe fala assim, ai, todos os homens traem, todos os homens fazem isso mesmo, casamento é difícil, você tem que aguentar. O que que é isso? É uma maldição hereditária, ou seja, ela aprendeu esse comportamento, ela aprendeu esse padrão. E ela vai falar para você que você tem que suportar isso, e ela vai falar também que todos os homens traem. Isso é uma maldição hereditária. Por quê? Porque não, veio para sua mãe, mas veio além dela, veio antes dela. E aquilo vai passando de filho para filho até que alguém quebre e fala, não, não são todos os homens que traem e eu não preciso sofrer no casamento. E você entender de uma maneira diferente. Ou então, a mulher precisa ser extremamente submissa, precisa aceitar tudo que o homem traz para dentro de casa, ou até mesmo agora, essa nova ideologia que vem sendo criada, dissipada, de que mulher tem que trabalhar, vai para fora de casa, tem que construir seu espaço, mulher não precisa de homem. E quantas mulheres estão ouvindo isso e estão reproduzindo isso e passando para os seus filhos e filhas, até que chega um momento em que a vida daquela pessoa, ela condiz exatamente conforme aquela fala que veio anterior a ela. Ou seja, eu começo a viver o que os meus pais falavam. Se eu escuto o tempo inteiro de que mulher tem que trabalhar, tem que ser seu espaço, não precisa de homem para nada, não precisa disso, daquilo, eu vou fazer o quê? Eu vou reproduzir. Só que às vezes não é aquilo que eu realmente sinto, às vezes não é aquilo que eu realmente me encaixo. E aí o que acontece? Eu me torno refém. Então, maldições hereditárias são cargas emocionais, espirituais, sociais, que vêm perdurando na nossa família de geração para geração e que
vem mentalmente, ou seja, eu penso e eu externalizo na minha fala, e logo a minha fala vira um comportamento de uma terceira pessoa. Então, o mentalismo, ele já inicia na maldição hereditária, quando você já nasce, muitas vezes, de uma traição, quando você nasce sofrendo por conta de um relacionamento indisponível, abusivo, ou um relacionamento que não era do jeito que você gostaria, e você não consegue sair desse relacionamento, você não consegue tomar um partido diferente, você não consegue mudar esse relacionamento. Então, pensar nas leis herméticas, né, sobre o relacionamento e trazer a primeira lei, que é o mentalismo, a primeira coisa que a gente faz é entender que o que aconteceu com os meus familiares não precisa necessariamente acontecer comigo. O que a minha mãe passou, eu não preciso necessariamente passar. E a gente escuta muito assim: aprenda comigo, que sou mais velha, né? Escuta o conselho da tua mãe, da sua avó, que já tem mais experiência. Só que aquele conselho, ele vem muitas vezes com uma carga negativa muito grande, com uma crença negativa muito grande. Porque ela fala aquilo com base nas vivências delas. Nós não precisamos viver as mesmas vivências, nós podemos ter outras oportunidades. Então, se eu for trazer a lei do mentalismo para o meu relacionamento, a primeira coisa que eu preciso romper é com a maldição hereditária. Faça uma lista de todas as coisas que sua mãe, sua avó, suas tias, suas primas falam sobre relacionamento. O que elas falam sobre casamento? O que elas falam sobre namoro? O que elas falam sobre o homem, sobre a mulher? Sobre como a gente deve se comportar? O que elas realmente falam? Como é? Escreva isso e veja se você, dentro dos teus relacionamentos, passa por uma dessas situações. Ou se você concorda com uma dessas falas delas, né? Se você vive uma dessas falas delas. A partir desse momento, você começa a selecionar o que realmente é teu e o que é da sua família, o que é hereditário, o que é deles. Eles viveram. Não significa que você precisa viver. A segunda maneira de você trazer o mentalismo, a lei do mentalismo para dentro do teu relacionamento é: nós temos um mecanismo dentro do nosso cérebro, chama-se mecanismo de luta ou fuga, né? Que é um mecanismo da parte mais primitiva do nosso cérebro, onde o nosso cérebro ele busca sobreviver. Então, ou ele vai ou fugir, ou ele vai lutar contra aquilo que a gente está vivendo. Então, quando passamos por situações novas, importantes, né, diferentes, nós ativamos essa parte mais primitiva do nosso cérebro. E é nesse momento que nós atingimos essa parte primitiva do nosso cérebro que ele não sabe como agir e ele tenta ou lutar ou fugir. Nesse momento, o mecanismo mais rápido cerebral é o medo negativo. Então, a partir do momento que você vai começar a se relacionar com uma pessoa e você começa, é novo, é diferente, o teu cérebro ele não sabe como reagir, né? E aí ele começa, o que será que eu faço? O que será que eu respondo? O que será que essa pessoa tá fazendo? Será que essa pessoa tá falando a verdade? Será que ela não tá falando a verdade? A partir desse momento, o teu posicionamento precisa ser pelo positivo, pelo polo positivo. Por quê? O mentalismo, ele entra com muita força nesse momento. A lei do mentalismo. Porque a primeira coisa que você projeta na sua mente é algo negativo. Não, ele não deve gostar de mim, ele deve estar falando com várias ao mesmo tempo, eu não tenho sorte mesmo. Então você está mentalizando o erro, você está mentalizando o negativo. E a partir do momento que você começa a mentalizar o negativo, o teu cérebro começa a correr para ele encontrar aquilo. E é nesse momento em que nossas ações acabam errando. É nesse momento em que nós, como diz aquele ditado, colocamos a carroça na frente dos bois. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele crava no negativo, ele crava no medo. E aí ele começa a buscar aquilo incessantemente, porque ele não quer aquilo. Ele não quer.
Ele não quer a traição, ele não quer que o cara esteja conversando com outras pessoas, ele não quer que você sofra de novo, ele quer que dê certo, que dessa vez seja diferente, que dessa vez, né, aconteça algo diferente. Só que o fato é, o medo grita tanto, né, inconscientemente, que você começa a ter atitudes que vão condizer exatamente com aquilo. Não existe, pro nosso inconsciente, pro universo, pro mundo, não existe o não. Se eu falar pra você, pense num elefante, você consegue pensar num elefante. Se eu falar pra você, pense numa bolsa, você consegue pensar numa bolsa. Pense num príncipe encantado, você consegue pensar no príncipe encantado. Mas se eu falar, pense no não, é algo que é abstrato, é ilusório, você não consegue definir o não. E assim como nós não conseguimos imaginar o não, o universo também não imagina o não, o nosso cérebro também não imagina o não. Ele imagina apenas aquilo que antecede ou sucede o não. Então, a partir do momento que você fala, não quero ser traída, o cérebro ele não entende o não quero ser traída. Ele entende o traição. A partir desse momento, ele começa a agir de forma mais neurótica, de forma mais impulsiva, fazendo com que o outro se sinta sufocado, o outro acabe não gostando, escolha por trair. Então nós precisamos entender que o nosso inconsciente, ele trabalha com a lei do mentalismo. Então, tudo aquilo que eu mentalizo inicialmente, o meu inconsciente corre para executar. Ai, mas eu não quero ser traída. Só que o mentalismo, ele não traz o não. Ele não traz a negação. Ele traz o contexto geral da palavra. Ele traz como um substantivo único, traição. E aí, nesse momento, você vai vibrar nessa frequência, a frequência da traição. E aí, atitudes que você tenha vão fazer com que a outra pessoa escolha isso. Ah, Renata, mas eu não acredito, porque eu acredito que traição é falta de caráter. Tudo bem, aí é a conversa para outro vídeo, não é o que a gente vai falar nesse vídeo agora. Mas você precisa entender que o mentalismo ele funciona de forma única, não de forma como nós queremos que ele funcione. Então, a partir do momento em que eu quebro com as maldições hereditárias, que eu mentalizo coisas positivas para o meu relacionamento, quando ele é novo, quando ele tá me trazendo dúvida, né? Quando ele tá quando ele é algo que eu nunca vivi, e eu trago a positividade, eu trago o lado positivo, eu dou margem para o meu inconsciente começar a trabalhar para executar aquilo. Ao invés de falar, eu não quero um relacionamento abusivo, por que não mentalizar e falar, eu quero um relacionamento leve? A troca da mentalidade é tudo dentro da lei do mentalismo. E isso vai reverberar no teu relacionamento. O teu inconsciente ele vai trabalhar para o quê? Para ter um relacionamento leve. Então, a lei do mentalismo, ela vem para nos estruturar de forma simples, de que tudo está na mente. Primeiro, você faz uma limpeza naquilo que veio para sua mente, normalmente veio da sua família, do seu meio social, e você começa a arquitetar o mentalismo de forma positiva, de forma progressista, não de forma medrosa e negativa. Então, a partir do momento que você consegue fazer o mix desses dois polos, você consegue construir um relacionamento melhor, que é o que você deseja. Então, não adianta você falar que você quer conquistar o homem dos seus sonhos, se você não inicia por isso, por essa limpeza das maldições hereditárias e por esse foco em mudança, ao invés do medo, do negativismo, para os pontos positivos, para aquilo que você realmente deseja, né? Isso vai fazer com que você mude o quê? O teu termostato amoroso. E é o que eu sempre falo. A partir do momento que você
consegue mudar o teu termostato amoroso, você consegue mudar o teu relacionamento. Então, a partir do momento em que você começa a regular o seu termostato amoroso, você começa a ter domínio do relacionamento que você tem e você quer ter. Regular o termostato amoroso é você conseguir arrumar aquelas situações, aquelas características que tem em você que fazem você sempre atrair o mesmo tipo de pessoa ou o mesmo tipo de relacionamento. Então, quando nós colocamos em prática as leis herméticas, começando pela lei do mentalismo, nós estamos iniciando essa regulação do nosso termostato amoroso. Todo mundo tem esse termostato amoroso, todo mundo tem o termostato financeiro, todo mundo tem o termostato social. Então, esse termostato, ele é o que nos liga àquilo que a gente deseja. Só que a gente deseja de uma forma simbólica. E é por isso que nós desejamos uma coisa e atraímos outra. Então, se você começar a colocar em prática essa primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo, você já vai estar iniciando a regulação do teu termostato amoroso. Então, a partir desse momento que você começa a regular esse termostato, você vai mudar aquilo que as pessoas estão vendo de você, consequentemente, você muda o que você está atraindo para você. Imediatamente você atrai o tipo de pessoa que vem até você, logo o relacionamento que você terá. Se você entende que o processo é individual, cada um de nós tem o seu processo. Eu tenho a chave para ter o que eu desejo, você tem a chave para ter o que você deseja, só que nós precisamos trabalhar o processo de individualização. Se todo mundo tivesse essa mentalidade de querer trabalhar em si, aquilo que precisa ser mudado para que viva-se melhor, com certeza nós teríamos relacionamentos muito mais saudáveis. Então, se você gostou desse conteúdo, se você entendeu que isso é importante, né, para a tua vida, para o teu relacionamento, para a tua vida amorosa, e você deseja mudar completamente isso que você está ressoando, mudar completamente o tipo de relacionamento que você está tendo, chegou a hora de você regular o teu termostato amoroso. Então, eu vou colocar no link aqui embaixo o link para você participar do programa Arte da Conquista. Dentro desse programa, você vai ter todo o passo a passo para você regular o teu termostato amoroso. Ele é simples e ele é rápido. A partir do momento que você faz essas regulações do teu termostato amoroso, você já começa a atrair exatamente o tipo de pessoa que você deseja. Então, você precisa apenas seguir todo aquele passo a passo, onde você vai regular o teu termostato e já vai começar a ter um resultado diferente. O mais importante é, primeiro, saiba quem você quer atrair. Depois, comece a regular o seu termostato. A partir desse momento, as duas coisas andarão juntas, né? O objetivo que você quer e aquela autorregulação que você faz. Espero você no próximo vídeo, onde nós vamos estar, né, falando sobre o princípio da correspondência dentro do relacionamento. Não esqueça, se você quiser realmente iniciar agora essa autorregulação do teu termostato amoroso, clica no link aqui embaixo na descrição e você vai ter acesso a todo o material para que você mude o teu termostato amoroso e você atraia exatamente a pessoa que você deseja, ok? Até o próximo vídeo.